Bíblia, em nome de Jesus. Eu agradeço você que ligou, você que conseguiu falar comigo, tá? Mas agora vamos meditar aqui na palavra qual Deus colocou no meu coração. Vamos lá? No livro de Neemias, capítulo de número 1, nós vamos ler 11 versículos desse capítulo, tá certo? E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, que eu faço perante ti. E de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredires, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Antes ainda são teus servos, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Boa esta palavra, amém? Olha bem, porque eu faço leitura muitas das vezes do capítulo todo, né? Ou então de uma certa quantidade de alguns versículos do capítulo. Por quê? Para que nós possamos entender o contexto. Então, Neemias, ele ficou entristecido quando ele soube do seu irmão, aleluia, como estava, né, o povo que escaparam do cativeiro. Como estava o povo de Judá e em Jerusalém. E a notícia que chegou para Neemias, não só da sua família, dos seus amigos, como um todo, entristeceu o coração de Neemias. Entristeceu, bendito seja o nome do Senhor Jesus, o coração daquele homem que temia a Deus, conhecia a palavra de Deus, mas ele confessou que também não guardou os mandamentos do Senhor. E o desejo de Neemias naquele momento era tão somente ajudar na edificação daquela cidade. O que Neemias ficou sabendo? Que Jerusalém estava destruída, quando a Babilônia levou cativo aquele povo. E por que, pastora, levou cativo? Porque o povo apostatou da fé. O povo deixou de obedecer a Deus, o povo deixou de adorar a Deus e começou a se corromper, não guardou os mandamentos, os estatutos, os juízos que Deus tinha ordenado no tempo de Moisés.
Então, naquela época, era a época da lei ainda. E aquele povo, o que é que estava fazendo? Estava abandonando os preceitos de Deus. Com isso, o que é que Deus faz? Deus permitiu o mal chegar na vida deles. Por quê, pastora? Porque Deus é carrasco? Não, Deus é justo. Se o povo estava dizendo, com o seu comportamento, certo? Que não queria que Deus, não estava querendo a proteção de Deus, não estava querendo os livramentos de Deus, então Deus ali naquele momento deixou eles andarem com as suas próprias pernas, deixou eles seguirem os caminhos deles e viram que o caminho deles foi um caminho de mal, de morte. Então o Senhor, o que é que com o afastamento deles da presença de Deus, eles ficaram vulneráveis. E o que aconteceu? O exército da Babilônia entrou, invadiu aquela cidade e destruiu. Então essa notícia chega até Neemias, bendito seja o nome do Senhor, no ano 20º. Ele estando em Suzã, na fortaleza de Suzã. Então Neemias estava como um copeiro, servindo ao rei. E chega uma visita de um dos deles e ele pergunta, e aí, meu irmão, como é que está lá? Como está o povo? Ele disse, Neemias, em outras palavras, amém? Está tudo destruído. Os que restaram, que escaparam na hora que o exército da Babilônia veio, estão lá em verdadeira miséria, estão passando fome, dificuldade. E o que Neemias faz com isso? Ele vai o quê? Ele assenta e chora, lamenta e ora ao Senhor. Então Neemias se entristece. Ele olha para aquela situação, né? E ele analisa aquela informação e se entristece e vai conversar com Deus. Então ele pede para que o Senhor o quê? Aleluia, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Meus amados, eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje. Eu quero trazer essa palavra, quem sabe você teve notícia de alguém que perdeu tudo, que está numa situação terrível. E você deseja ajudar essa pessoa e não sabe como, não tem ferramentas, vamos dizer assim, necessárias para ajudar essa pessoa. O primeiro passo é orar. O primeiro passo é confessar a Deus, tá? Os pecados. É você dizer, Senhor, essa pessoa errou, Pai, mas tenha misericórdia. Amém? Então, Neemias, ele apresenta o povo de Israel a Deus, confessando o que verdadeiramente aquele povo fez. E o que aquele povo fez? Abandonou a Deus. Ele fala que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai, de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos, aleluia, os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Então Neemias estava se deparando com a situação a qual o próprio povo corroborou, né, contribuiu para sua própria desgraça. Então ele não bota panos quentes, ele confessa, ele é sincero diante de Deus, ele fala, Pai, nós erramos. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, quem sabe você perdeu algo na sua vida, você está perdendo, você está numa situação a qual você reconhece, você entende que você falhou. Então está na hora de você entrar na presença de Deus, confessando o pecado, confessando, dizendo, Senhor, eu abandonei os teus preceitos, ou eu não andei nos seus preceitos. Pai, me ajude, me oriente. Igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 15, que sem o Senhor Jesus nada nós podemos fazer. Nós estamos vendo um povo que quer mudança na sua vida, um povo que quer adquirir coisas grandes para a sua vida, que quer ser bem sucedido, mas não querem a proteção de Deus, não querem os mandamentos do Senhor, querem construir a sua casa na areia,
querem adquirir bens, fazendas, empregos, status, querem ser, querem ter, querem fazer debaixo do sol aqui na terra, mas sem a proteção de Deus. E o que um homem ou uma mulher pode ter sem a proteção de Deus? Nada. Nada. É temporário, é passageiro, é ilusório. Porque o salmista, ele fala no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edifica. Então tem muita gente vivendo nessa terra em vão. Tem muita gente vivendo nessa terra vulnerável. Por quê? Porque não querem a proteção de Deus. Então tá os casamentos sendo destruídos, as empresas sendo destruídas, tá? Muitas das vezes o próprio ministério está sendo destruído, porque quantas lideranças querem liderar, mas sem a direção de Deus. Tá como aqueles homens de outrora, os fariseus, os escribas de outrora, que sacerdotes daquela época, que estavam no templo, mas não obedeciam mais a Deus, só ficavam reverberando os mandamentos, a lei, mas não vivia mais para Deus. E o que acontecia ao ponto de Jesus chamar o quê? De hipócritas. Ao ponto de Jesus de mandarem um povo que se afastasse do fermento dos fariseus, que ouvisse o que eles falavam, mas não praticassem o que eles faziam. Então, tem gente, igreja, que está assim. Está até falando, pregando a palavra do Senhor, mas não vive, não obedece. Então, Neemias, ele confessa, ele diz, Senhor, pecamos, nós abandonamos. Mas lembra-te, pois, da palavra que os deste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então ainda, aleluia, que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e trarei o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo. Então, Neemias, ele confessa e, ao mesmo tempo, ele traz o quê? A palavra. Por quê? Porque Deus não tem um compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então ele diz, Senhor, o Senhor disse, se nós abandonássemos, o Senhor ia nos espalhar. Mas o Senhor diz também, se nós nos convertermos ao Senhor, o Senhor traz de volta. Então, ó Pai, ouve a minha oração. Então, Neemias começa o que? A confessar. Então, queridos, você quer que Deus edifique a sua casa, edifique a sua vida? Você quer que o Senhor proteja? Quer que o Senhor lhe levante desse pó e da cinza aí? Confesse. Se converta de fato e de verdade. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus, em nome de Jesus, que cuide de você, da sua casa, da sua família. Amém? Então, como é que você pode edificar no erro? Como você pode edificar no pecado? Como você pode edificar abandonando, apostatando da fé, abandonando o Senhor? Como você pode edificar? Como Neemias poderia, aleluias, edificar a cidade de Jerusalém se ele não confessasse ao Senhor? Se ele não reconhecesse que errou, que aquele povo errou contra Deus, que ele errou, que eles abandonaram, apostataram, mas estava disposto ali novamente a obedecer a Deus, a servir ao Senhor. Então essa palavra que eu tenho para compartilhar conosco. Então eu quero dizer, você que está aí do outro lado, quem sabe você abandonou. Você não quer ir mais para a igreja, você não quer mais congregar, porque você se decepcionou. Quem sabe você está aí, você está chateado, ou quem sabe, como eu falei há poucos minutos antes, você está frequentando uma igreja, mas não quer compromisso, você não quer fazer aliança, você não quer se batizar. Como, meu irmão, minha irmã, você vai ter a edificação na sua vida na direção de Deus? Como Deus vai poder entrar com providência na área da sua vida se você não quer se submeter a Ele?
Então Neemias estava falando isso: Senhor, o povo te abandonou, nós te abandonamos, mas queremos de volta. Eu quero o Senhor de volta para a minha vida. Eu quero o Senhor me ajudando. Eu que preciso da tua presença, Pai. Eu preciso do Senhor para com a minha vida, para com a minha casa, para com a cidade do sepulcro dos meus pais. Então, Neemias, ele começa a confessar e declarar que sem o Senhor, ele nada poderia fazer. Então Neemias, ele se humilha. Queridos, nós estamos vivendo aí dias difíceis, né? Quantos não estão chorando porque não queria o final das eleições dessa forma? Quantas pessoas estão inconformadas? Quantas pessoas reverberaram que Deus estava no controle, que Deus isso, aquilo, outro, mas muitos já não queriam mais ouvir a voz de Deus. Então, eu estou dando só apenas um exemplo aqui, e outras coisas. Quantos casamentos estão sendo destruídos, foram destruídos, porque os casais que outrora que estavam com o Senhor, e hoje não estão mais. Quantas famílias estão sendo destruídas, porque não querem ouvir a Deus, não querem se submeter à palavra do Senhor. Então, queridos, a fé sem obra é morta. Essa semana eu preguei lá na igreja, falei com o povo, né, os membros da Igreja Luz para o Mundo, e eu disse para eles, queridos, a fé sem obra é morta. Nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que nos submeter a Ele. Então eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a área da sua família, da sua vida, eu não sei quais são da sua casa, ou quem sabe é você que está com a vida destruída, que está com áreas da sua vida destruída. O conselho que eu te dou é: se humilhe diante de Deus, reconheça as suas falhas, reconheça que você pecou, reconheça que em algum momento você tomou decisão de você mesmo, que você não quis ouvir a Deus, que você não quis se submeter aos mandamentos, à palavra do Senhor. Você foi rebelde e você nesse momento está arrependido, arrependida. E se for de todo o coração, querido, assim como Deus deu subsídio a Neemias para edificar Jerusalém, para cuidar daquele povo, para proteger novamente aquele povo, o Senhor vai dar também para você. O Senhor vai dar para nós em todo o tempo. Porque o Senhor, ele disse que um coração aquebrantado, um espírito quebrantado, esse o Senhor não rejeita. Amém? Então, em todo o tempo, se aquebrante, em todo o tempo reconheça que sem Deus nada nós podemos fazer. Não seja rebelde, não seja casa rebelde. Quem sabe você está me ouvindo, você está entendendo, mas não concorda comigo. Você não quer aceitar. Eu não posso fazer nada por ti. A minha obrigação é pregar, tá? O meu prazer é pregar. O que o Senhor designar para eu trazer aqui, para que vidas, almas sejam alcançadas e edificadas. Então eu espero que essa palavra você receba no teu espírito, e que se você, à medida que se humilhar diante do Pai das Luzes, do Rei da Glória, o Senhor vai lhe dar subsídio para você edificar a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar para a glória do nome dele. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador do universo, eu te glorifico, Senhor, por esta palavra. Eu te bendigo, meu Pai, porque eu creio que a partir de agora, Senhor, vidas vão ser edificadas, famílias vão ser edificadas. Meu Deus, casas, negócios, casamentos vão ser restaurados, porque, meu Pai, eu creio que vidas entenderam, meu Pai, que procederam de forma errada, se afastando da tua palavra, se afastando, meu Pai, dos teus mandamentos, ou quem sabe, meu Deus, não querendo aceitar a tua vontade.
Ó Deus, assim como Neemias, Pai, eu oro ao Senhor nesta hora, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da nossa Bahia, tenha misericórdia da nossa Lagoinhas, Pai, tenha misericórdia, Senhor, da nossa família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor, Pai de infinito poder e misericórdia, Pai, nos ajude a edificar, meu Pai, áreas da nossa vida que estão destruídas, Senhor, que estão, meu Pai, desprotegidas, Senhor. Mas a melhor e maior proteção, meu Pai, é a Tua presença em nossas vidas. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, que ouviu esta palavra e que coloque em prática para a glória do Teu nome. Que eles venham se arrepender, Senhor, de ter tomado decisões sem a Tua direção e hoje, meu Pai, não está colhendo um resultado favorável. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor, meu Pai, continue a nos ajudar para a glória e louvor do Teu nome. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. E aqui eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que cumpri mais um ID do Senhor. Beijo no seu coração, a graça e a paz. Até o próximo sábado, se o nosso bom Deus permitir. Termina agora o programa Luz para o Mundo, com a pastora Ruth Santana. Na frequência do seu coração.